Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Eu só quero um café da manhã. Nós paramos de servir o café às 11h30. Você já ouviu a expressão o freguês tem sempre razão? Já. Pois é, então, aqui estou eu. O freguês. Não é a nossa política. Vai ter que pedir alguma coisa do cardápio do almoço. Eu não quero almoçar. Quero tomar café. Eu entendi. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Vem que eu posso tomar café, por favor? Sim, senhor. Sheila. Este é um trecho do filme Um Dia de Fúria, de 1993, estrelado pelo ator Michael Douglas. Na produção, um homem que está desempregado e em processo de divórcio começa a cometer crimes pela cidade após perder a paciência com seu carro quebrado em um engarrafamento. Mas por que estamos falando desse filme? Nesta semana, Bolsonaro teve, vamos dizer, seu dia de fúria, ou de insanidades retóricas, como você preferir. A terça-feira começou com o presidente comemorando a suspensão, por parte da Anvisa, dos testes da vacina Coronavac, desenvolvida por uma empresa chinesa em parceria com o Instituto Butantan, que pertence ao governo de São Paulo, que tem no comando seu desafeto político João Dória. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Segundo a Anvisa, a interrupção se deu após a informação da morte de um voluntário e por isso era necessário uma investigação sobre a relação com a vacina. Em sede de dúvida, paramos. Eu pergunto, que mal há em aguardar o recebimento dos documentos que nos permitirão tomar uma decisão com a tranquilidade que essa responsabilidade demanda. Só que horas depois, o Instituto Butantan confirmou uma informação obtida pela imprensa de que o voluntário teria cometido suicídio, ou seja, sem relação com a vacina. Então, obviamente, uma notícia da forma como atingiu a todos nós causa surpresa, causa insegurança, causa, no nosso caso aqui do Butantan, até indignação. Depois que o fato veio a público, o presidente Jair Bolsonaro apagou a postagem. Mas, na internet, o print é eterno. Após as acusações de uso político do órgão, a Anvisa resolveu liberar a continuidade dos testes da Coronavac. Mas o presidente não parou por aí. Em um evento no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro disse que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas e enfrentar a pandemia da Covid-19 de peito aberto. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Nesse mesmo evento, Bolsonaro fez uma ameaça velada ao candidato eleito à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ao se referir à fala do democrata de que o Brasil sofrerá consequências econômicas caso não haja uma atuação mais firme para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. O presidente disse que uma solução apenas pela diplomacia não dá nessa situação. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. A reação foi imediata. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu em seu Twitter: abre aspas, entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras.
Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal. E a todos os parentes e amigos de vítimas da Covid-19, a nossa solidariedade. Fecha aspas. Coube então ao vice-presidente Hamilton Mourão assumir mais uma vez o papel de pai de criança levada e colocar panos quentes nas declarações de Bolsonaro. Então, eu acho que isso é uma coisa normal, não é, num processo de você descobrir uma nova forma de tratar uma doença. Não é? O que não pode é politizar. Infelizmente, aí vocês sabem bem, né? Essa questão está toda politizada e fica, é do lado A, é do lado B. Eu acho que isso não é bom. Isso aí tudo é figura de retórica. Vamos aguardar, dê tempo ao tempo. Já falei isso para vocês várias vezes. Vamos ter calma, tá bom? Afinal, Jair Bolsonaro ultrapassou os limites? As bravatas podem prejudicar a governabilidade do país? Sobre o assunto, converso agora com o professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Prazer falar com você e com os nossos ouvintes. Professor, dá pra gente dizer que Bolsonaro resolveu abandonar aquele estilo mais paz de amor e resolveu voltar a ser Bolsonaro? Era uma questão de tempo, né? O Bolsonaro, ele esteve temporariamente fora do seu temperamento normal quando se viu muito pressionado lá em torno de maio, junho, pelo Supremo, pelo Ministério Público, pelo Congresso Nacional, pelas pesquisas de opinião pública, porque houve ali um torvelinho de questões, né? O Fabrício Queiroz tinha sido preso, o Supremo tinha encaminhado uma série de questões em relação ao Flávio Bolsonaro e também em relação a atos que o presidente de alguma forma patrocinou quanto a de questionamento à democracia, enfim. E ali ele conseguiu uma certa blindagem, né, com o Centrão no Congresso Nacional e se recolheu um pouco, parou de falar um pouco para o cercadinho, né, em torno do Palácio da Alvorada e se conteve. No entanto, de 15 dias para cá ele voltou. Vamos lembrar que é um processo. Há 15 dias ele falava, por exemplo, contra a vacina chinesa, dizendo que o Brasil não compraria não a vacina chinesa, inclusive contrariando o seu ministro da Saúde. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Comprando ali novamente um conflito, uma briga com os governadores. Então ele vinha numa volta a si mesmo. Não é? Isso deve ter sido acelerado por uma semana péssima que ele teve na semana passada, com a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, que o abalou, não é? Por conta das relações que ele estabeleceu, das apostas arriscadas que ele fez nessa eleição. O abalou também o fato do indiciamento de Flávio Bolsonaro, o abalou o veto que foi derrubado pelo Congresso Nacional em relação aos incentivos, à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Enfim, ele veio colecionando uma série de derrotas e ele deu a resposta como ele sabe dar, da pior forma possível. Agora, foram 3 frases, né, mais do que infelizes, talvez até inconsequentes do presidente da República, né? Uma, ele comemorando a interrupção dos testes da Coronavac, né, dessa empresa chinesa, junto com o Instituto Butantan, e que depois virou uma confusão, porque o voluntário que tinha morrido foi por uma outra causa que não tinha nada a ver com a vacina. Ele até tentou excluir ali a sua postagem, no entanto, o print na internet ele é eterno, né? E isso foi compartilhando entre as pessoas. Depois, a segunda frase, quando ele disse que o Brasil não era um país de maricas, né? Porque só se falava do coronavírus e se tem medo do coronavírus. E aí a terceira, quase que uma ameaça ao candidato
candidato democrata Joe Biden, ele falou que quando não tem mais saliva, aí se tem pólvora. Qual a gravidade dessas falas do presidente, hein, professor? Olha, todas são muito, muito graves. Se nós dessemos a importância devida a essas questões todas. Há quase 2 anos, depois que ganhou a eleição e assumiu a presidência da República, Jair Bolsonaro ele vem cometendo esse tipo de postura, vem tendo esse tipo de postura que é, no mínimo, ofensiva ao decoro do cargo, no mínimo isso. Né? Alguns juristas, inclusive, apontam até que seria casos para serem ou não enquadrados na lei de crimes por responsabilidade, a lei do impeachment. Agora, o que acontece é que parece que a sociedade começou a não dar muita importância. Jair Bolsonaro vai se tornando uma espécie de um tio de churrasco meio irrelevante. Né? É mais uma. Não pode ser. É o cargo da presidência da República, não é Jair Bolsonaro que fala, é o presidente da República do Brasil. Né? Então, nós diminuímos essa importância e aí abrimos uma vasta avenida para que ele continue progredindo nessas ofensas. Né? Ofensa aos mortos, 161 mil pessoas já morreram, milhões foram afetadas. Há um medo, sim, todos nós temos medo e é natural, o ser humano é assim, né? O ser humano sabe que é fraco. Aliás, Jair Bolsonaro, tão religioso, devia se lembrar do que teria dito Cristo na cruz: Pai, por que me abandonaste se sabias que eu era fraco? Né? E nós somos fracos, não somos maricas, somos fracos, somos humanos. Né? Somos sujeitos à morte, todos morrerão, mas ninguém quer ir antes do tempo, ninguém quer ir embora por uma inconsequência, ninguém quer ir embora por um descuido. Né? Tanto é assim que ele mesmo, quando foi acometido pelo coronavírus, ele se recolheu, ele se cuidou, ele teve cuidado de médicos. Né? Então, ele comete primeiro um atentado contra a memória daqueles que morreram. Depois ele comete um atentado à nossa autoestima. Nós não somos covardes. Nós brasileiros não somos covardes. Saímos às ruas quando podemos sair, a cada dia correndo todo tipo de risco que ele deveria cuidar, que ele deveria ser mais cuidadoso, a começar pela questão da segurança pública, a começar pela questão toda da nossa insegurança econômica. E ele comete uma bravata que, a meu ver, ofende as Forças Armadas brasileiras, porque colocou as Forças Armadas brasileiras na boca do povo com memes, e as Forças Armadas não mereciam isso, não mereciam esse tipo de chacota que estão passando agora, por conta dessa bravata. Quando falta a saliva, temos a pólvora. Que pólvora, Jair Bolsonaro? Né? Não temos, e não precisamos ter, e não queremos ter. A vocação do Brasil é a vocação da diplomacia, e não da pólvora. Então, me desculpe aqui a resposta alongada, Gustavo, mas foi uma tarde, um dia especial, né? Um dia especial tirado que parece que exclusivamente para falar bobagem. O senhor citou até os militares aí, mas a força propriamente dita, e a gente percebe, por exemplo, uma certa irritação do vice-presidente Hamilton Mourão, que é um militar da reserva, né? Em ficar toda hora defendendo ou tentando botar panos quentes no que fala Jair Bolsonaro. A gente percebeu isso principalmente quando se falou da vacina, da suspensão da vacina, e também sobre essa história da saliva e pólvora. Dá pra gente dizer que essa ala, eu não sei se a gente pode chamar de mais consciente dentro do governo, começa a se irritar com esse tipo de atitude do presidente? Do ponto de vista mais geral, o que se pode dizer é que todo mundo está um pouco cansado com isso, né? Então seria natural que também setores militares também estivessem cansados, que setores do governo também estivessem cansados. Porque a parte disso tudo, Gustavo, nós temos aí
14 milhões e pouco e tantas mil pessoas desempregadas, isso para falar só de emprego formal. Se nós não considerarmos os tais invisíveis que só agora o Paulo Guedes descobriu. Nós estamos falando de milhões de pessoas vivendo a agrura do desemprego e da falta de renda. Nós estamos falando de problemas sérios nos centros urbanos em relação à violência pública. Nós estamos falando de uma economia que não deslancha. Nós estamos falando de 160 milhões de pessoas, de 160 mil pessoas que morreram. Nós estamos falando do filho do presidente da República que foi indiciado pelo Ministério Público. Nós estamos falando de uma série de questões importantes e o presidente, ou porque é da sua natureza, ou porque haveria aí algo intencional de desviar o assunto, coloca questões que são absolutamente nonsense. Né? E o país não discute os seus verdadeiros problemas, não discute os desafios que tem que enfrentar e que não vai poder fugir de enfrentá-los. Professor, para a gente encerrar, houve uma reação forte por parte do Parlamento brasileiro também, e aqui eu personifico na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez um tweet mais incisivo, né, falando dessas afirmações, dessas falas do presidente Jair Bolsonaro. Esse dia de fúria que Bolsonaro teve pode ter minado um pouco as relações com o Legislativo? Veja, são duas questões aí. Em primeiro lugar, embora eu diga que o presidente da Câmara agiu corretamente, tinha que se posicionar e não referendar esse assinte, também temos que reconhecer que é mais um tweet, é mais uma notinha de repúdio, é mais uma resposta que acaba sendo irrelevante. O Congresso brasileiro tem que se posicionar de um modo mais veemente. Né? Não é simplesmente com notinhas seguidas, repetidas, e que perdem, inclusive, a importância por serem repetidas, por se tornarem banais, que nós vamos dar freio a isto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a relação de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. Ela melhorou, mas não porque Jair Bolsonaro conseguiu construir um grande projeto nacional e conseguiu a adesão de grande parte do Congresso Nacional, mas sim porque Jair Bolsonaro cedeu aquilo que ele disse que não cederia jamais, que é o toma lá da cá. O que ele conseguiu com o Congresso Nacional nos últimos meses foi uma relação de blindagem e não uma relação de formação de uma maioria programática, voltada para um projeto de país. Não foi isso que ele conseguiu, foi a blindagem. E mesmo essa blindagem, ela se desgasta, porque é claro que essas pessoas que dão a blindagem, interessadas nos seus interesses próprios, vão olhar para os resultados eleitorais das municipais que teremos domingo, e talvez vejam que Jair Bolsonaro pode significar, ao fim e ao cabo, um ônus maior do que um bônus. Né? E isso também pode mudar ao longo do tempo. Oxalá que tudo isso se reverta, oxalá que a gente consiga enfrentar esses 2 próximos anos encarando os nossos problemas e resolvendo os nossos problemas, porque é o melhor para todo mundo, mas o presidente precisaria ajudar. Né? Bom, este é o professor e cientista político do INSPER, Carlos Mello, com quem eu conversei sobre essas falas mais recentes do presidente Jair Bolsonaro, falas que repercutiram de maneira muito negativa aqui no país. Professor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo. Muito obrigado. Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.